Neste terceiro e último bloco do Jornal do Campo, a conversa é com a advogada Olímpia de Paula. Hoje ela aborda os aspectos jurídicos do seguro rural. O seguro rural não é muito diferente de um seguro de veículo que a gente está acostumado. É uma forma de transferir riscos à seguradora. E no caso do produtor rural, eu considero ainda mais importante, porque a atividade agrícola, até a atividade pecuária, é de extremo risco, né? Porque a gente sempre diz que é uma empresa a céu aberto, está sujeita a diversas intempéries climáticas. Agora, recentemente, a gente tem visto aquele fenômeno lá, o Ninha, né, que causou seca extrema no Paraná, no Mato Grosso do Sul, e alagou Bahia, Minas Gerais. Então, para mim, o agronegócio é uma atividade de extremo risco, e o seguro rural, agora ele está cada vez mais forte, ele busca transferir o risco para a seguradora e trazer essa segurança para o produtor rural, para ele ter a liquidez para honrar os seus compromissos, pagar suas contas e receber a indenização em caso de frustração, de quebra de safra. E é bom a gente lembrar ainda que o seguro rural, ele é uma importante política agrícola. Por isso que a gente recebe subvenção do governo federal, parte do prêmio é pago pelo governo federal, porque é de interesse, né, do governo que a atividade agrícola, a atividade rural funcione, porque é ela que tem segurado a economia do nosso país há tanto tempo, né? Mas quem pode fazer o seguro rural? É só grande produtor, médio produtor ou o pequeno também pode? O pequeno também pode. Inclusive, para o pequeno produtor rural, a gente tem um seguro obrigatório, que é o Proagro, que, se não me engano, vai até o limite de 300 mil, que é um seguro que as regras são diferentes do seguro com as seguradoras privadas, é um seguro público, né? Ele vem direto na cédula de crédito rural, justamente para garantir que ele consiga pagar aquele financiamento. E tem seguro, hoje no mercado a gente tem seguro de tudo quanto é tipo. Existem vários tipos de seguro e eles são interessantes para o médio, para o pequeno e para o grande produtor rural. A gente só tem que avaliar qual a forma da apólice, da proposta que vai encaixar para a necessidade daquele produtor. Era justamente o que eu ia te perguntar. O que é importante para o produtor rural? Qual é a dica que você dá para que ele avalie na hora de contratar o seguro? Em primeiro lugar, ele tem que conhecer os tipos de seguro que estão disponíveis no mercado. Os mais comuns, o que eu mais falo é o seguro agrícola e o seguro pecuário. Aqui eu vou focar um pouco mais no seguro agrícola por conta dessas notícias que a gente está tendo de frustração de safra e tal, eu vou falar mais nele. Então, o primeiro ponto, ele tem que avaliar quais são os tipos de seguro disponíveis no mercado, qual aquele que mais vai se encaixar na sua necessidade, verificar os tipos de cobertura que ele precisa para a atividade dele, as formas que aquela seguradora calcula a indenização, se é por produtividade, pelo tamanho da área, o prazo que aquela seguradora vai dar para liquidar o valor da indenização. Pela SUSEP o prazo legal é 30 dias, a gente tem que conferir se na apólice vai constar esse prazo também de liquidação. Então ele tem que verificar todas as questões, forma de cálculo, os riscos que estão cobertos e principalmente os riscos que não estão cobertos, né? Para eventualmente, se acontecer a hora que houver uma frustração, uma quebra de safra, ele não ser surpreendido e verificar que o que aconteceu lá, ele cometeu, às vezes plantou fora da área de zoneamento agrícola, que ele deslizou, cometeu alguma irregularidade e a seguradora não vai pagar a indenização para ele. Então é muito importante, costumam ser contratos, apólices longas e complexas e às vezes não dá para entender exatamente o que está se falando ali, então tem que ler com muita cautela, é muito importante avaliar tudo isso na hora da contratação. O seu escritório está com muita demanda nesse sentido, de produtor que teve o seguro negado? Eu recebo muita consultoria prévia, de seguro negado. Eu tenho alguns colegas e parceiros do Paraná que me disseram que lá as seguradoras não estão pagando. Então, assim, utilizando das desculpas mais esfarrapadas possíveis para não pagar, porque a demanda foi muito grande, né? A quebra de safra no Paraná foi absurda, ali no norte do Paraná. Então, eles tiveram que pagar muita indenização e agora eles estão recusando várias. E eles alegam que o pessoal plantou fora da área de zoneamento agrícola, que não cumpriu as regras. Assim, coisa sem sentido, que não
não é real, só que muitas vezes o produtor rural, para conseguir receber, tem que acionar judicialmente a seguradora, porque eles tiveram, vamos dizer, pode-se dizer que não um prejuízo, né? Mas houve uma demanda muito grande, eles tiveram que pagar muita indenização. E aí agora começaram as negativas, e a tendência é o seguro rural aumentar o preço por conta disso e cada vez eles negarem mais. Qual é a dica, se é que existe uma ou com mais, que o advogado pode dar? Evidentemente, procure um advogado, né? Mas qual é a dica de ouro, se é que você pode dar, para o produtor rural na hora de contratar? O que ele deve se atentar principalmente? Ele deve se atentar muito a essas cláusulas de cobertura, né? Dos riscos que estão cobertos, e também não pode esquecer de olhar como que é o procedimento para acionar a seguradora quando ocorrer um sinistro. O que eu percebo muito é a preocupação, não é muito na hora de contratar, às vezes fica preocupado mais com o preço e tal, não entende muito bem as cláusulas, por isso que é muito importante também, qualquer dúvida na proposta, recebeu a proposta da seguradora, fala com o advogado, tenta entender se de fato aquilo vai atender as necessidades dele, e depois, na hora de acionar o seguro, é mais importante ainda ele se precaver e tomar todas as medidas necessárias. Por exemplo, ele já aconteceu a quebra de safra, ele já viu que a seca foi feia, ele vai perder parte da produção dele. O que ele tem que fazer? Primeira coisa, normalmente ele vai ter um assistente técnico, ali, um agrônomo que acompanhou a lavoura dele. Então ele vai já providenciar o mais rápido possível um laudo técnico desse agrônomo, um laudo particular mesmo, independente do laudo da seguradora. Ele já providencia de imediato um laudo dele, do agrônomo dele, que vai quantificar as perdas, identificar os motivos, tem vários requisitos que o agrônomo vai conseguir fazer um laudo muito bem feito. E aí, feito isso, depois ele tem que acionar a seguradora dentro do prazo correto, antes de colher. Ele não pode, eu vou colher e tal, preciso colher porque eu preciso plantar agora a minha safrinha, a minha safra de inverno, e depois que eu vou avisar a seguradora. Não. Só em caso de extrema urgência, né, ele vai fazer isso, mas o correto, que geralmente as apólices e a lei exige, é que ele acione a seguradora antes de colher, porque aquela seguradora vai querer vistoriar. Ela vai aparecer... Isso é padrão. Isso é o correto, ele tem que acionar a seguradora, porque senão ela vai tentar se eximir da responsabilidade. Antes da colheita. Antes da colheita. Se eventualmente for uma urgência, eu preciso plantar, senão o meu prejuízo vai ser ainda maior, aí ele produz prova, tira foto, faz uma ata notarial, pega esse laudo do agrônomo dele, junta as notas fiscais de todos os insumos que ele gastou naquela lavoura, e aí ele demonstra que a seguradora também não foi dentro do prazo e haveria um prejuízo maior. Mas o ideal é que ele não colha sem avisar a seguradora. Para finalizar, o produtor rural teve o pedido de indenização negado pela seguradora. Qual é o prazo que ele tem para acionar judicialmente, para entrar com uma ação contra a seguradora? Se isso acontecer, no caso do seguro rural, que é o seguro entre seguradoras particular que a gente está dizendo, ele tem um prazo de 1 ano a partir da negativa da seguradora. Se for o Proagro, que é aquele seguro público que eu comentei lá no início, o prazo é de 5 anos. Mas o seguro rural, ele tem um prazo só de 1 ano. Daí porque ele tem que ficar muito atento. Com esta entrevista da doutora Olímpia, a gente encerra o Jornal do Campo de hoje. A entrevista dela, as outras que a gente fez no programa de hoje e de programas passados, você encontra no site do CIRAM e também nos canais do YouTube, do Sindicato e da TVC. No sábado que vem, você já sabe, a gente está aqui de volta com informações e notícias relevantes do agronegócio para você. Até mais!